bem, hoje, dia 25 de novembro, quarta-feira da 34ª semana do tempo comum. No evangelho de hoje, Jesus nos fala das perseguições. Fala aos seus discípulos, fala a nós, discípulos seus nesse tempo. E no final do evangelho, uma frase muito bela, muito profunda e muito verdadeira. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Ou seja, se nós entregamos nossa vida a Jesus neste mundo, nós a receberemos de volta na eternidade. Porque Deus há de nos guardar de todos os perigos. Como Ele mesmo disse, se vós me negardes diante dos homens, eu também vos negarei diante do Pai. Mas aquele que me professa diante dos homens, eu também o professo diante do Pai. Então, olhando para o Evangelho de hoje, nós somos convidados a permanecer firmes, mesmo diante das tribulações, das perseguições, pois é assim que nós vamos testemunhar a nossa fé. Diante, então, das tribulações deste mundo, confiando em Deus, damos um testemunho convicto de nossa fé. E devemos combater a mentalidade do mundo hoje, que quer expulsar Deus. Deus, para a mentalidade do mundo hoje, é como uma espécie de amuleto. Se falam, os líderes falam, presidentes, no mundo inteiro falam de Deus, mas não vivem, não querem viver o compromisso com Deus, o compromisso do reino, de paz, de justiça, viver uma vida austera, pobre, uma vida de amor ao próximo, uma vida em que se coloca a serviço e não se busca o poder. Tudo isso é rejeitado, mas se fala de Deus. Então Deus é uma espécie de amuleto para ajudar a convencer as grandes massas. Não nos deixemos enganar. Aquele que ama a Deus deve manifestar isto, não somente com palavras, mas nas suas atitudes, na sua maneira de ser, de agir e de respeitar o próximo. E nós cristãos somos convidados a viver nesse mundo assim, buscando fazer a vontade de Deus, no amor ao próximo, no amor a Deus, buscando viver segundo a vontade de Deus neste mundo para sermos dignos de alcançar a vida eterna. Ouçamos então o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos vossos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. E permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Como são grandes e admiráveis as vossas obras, ó Senhor, canta um belíssimo salmo. E a obra mais admirável de Deus, a criação do mundo, e outra obra admirável de Deus, a salvação da humanidade que se corrompeu. E a salvação operada por Deus é um gesto de amor profundo de Deus que envia seu Filho unigênito para nos salvar. O Filho unigênito de Deus, neste mundo, foi perseguido, foi rejeitado, foi humilhado, mas permaneceu firme até o fim. No Horto das Oliveiras, ele, com emoção, chorando lágrimas de sangue, diz: Pai, se é do teu agrado, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. No alto da cruz ele diz: perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Estes gestos de Jesus devem também nos motivar. Hoje as pessoas querem um Cristo triunfante, mas se esquecem da cruz.
até mesmo nas repartições públicas, até mesmo algumas igrejas querem tirar o Cristo crucificado. Nós não podemos apagar a cruz de Cristo. Sem a cruz, sem a paixão e a morte, não há ressurreição. Sem a miséria da cruz, não há a glória de Deus. Portanto, devemos observar o que Jesus nos disse. Ele está dizendo aos discípulos e também a nós: vós sereis perseguidos, sereis caluniados. É nesta ocasião que testemunhareis a vossa fé. E Jesus diz mais: fazer o firme propósito de não planejar com antecedência a vossa defesa, pois eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum inimigo vos poderá rebater ou resistir. Devemos nos colocar nas mãos de Deus. É a palavra de Deus que vai nos tornar fortes diante do mundo, da mentalidade do mundo, do pecado que cerca o mundo. Mas em momentos difíceis, muito facilmente, nós desistimos. O que Jesus está nos dizendo aqui é que permaneçamos perseverantes, permanecendo firmes, portanto, assim como ele permaneceu firme até a morte, e morte de cruz, como diz São Paulo, foi obediente até a morte de cruz, nós também devemos permanecer firmes, porque permanecendo firmes, seremos dignos de alcançar a vida eterna junto dele. Que Deus nos dê a graça, então, de ouvirmos essas palavras de Jesus e não nos assustarmos com as tribulações do tempo presente, não desistirmos diante das perseguições, mas com firmeza e coragem continuarmos anunciando a palavra de Deus, pregando o Evangelho, semeando o reino de Deus até o fim. E receberemos do Senhor, que fez maravilhas em nosso favor, a coroa da ressurreição, a coroa da vitória reservada aos seus santos. Deus abençoe a todos.